para apurar uma denúncia sobre um esquema de rachadinha. Você sabe o que é rachadinha? Rachadinha é um esquema que os políticos têm de contratar pessoas, e é por isso que eu falo que quando um assessor ele é contratado, ele tinha que ser contratado por méritos, não é? Por pessoa que sabe fazer o serviço, por uma pessoa que sabe fazer as coisas, mas na grande maior parte, o assessor o que é? É aquele amigo, é aquela pessoa que você conhece, é aquela pessoa que te ajudou na campanha, que pediu votos para os parentes, que não sei o quê e tal. O que o vereador faz? O vereador, o deputado, tanto estadual quanto federal, o senador, o que eles fazem? Eles contratam o cara, por exemplo, eu sou vereador. Aí, o que eu faço? Eu contrato você e falo para você assim, ô, João, eu tenho aqui um cargo para você selar meu aspone. Você não vai fazer coisa nenhuma, você só vai lá ficar puxando meu saco, tem que comparecer lá na sessão da Câmara, trazer uma aguinha para mim lá, sabe, coisinha pouca para você fazer. Ar-condicionado, tranquilo, sossegado. O salário lá é de R$7.000, só que você vai ganhar 5. Os outros 2 você devolve para mim. Fechou? Se o João falar não, ele vai para o Pedro. Se o Pedro falar não, ele vai até que alguém aceite. Ora, se o cara vai ganhar 5 para não fazer nada, não é melhor do que você não ganhar os 7? Tem muita gente que aceita esse tipo de coisa. E houve uma denúncia contra uma vereadora, a Anne Moraes, a Anne que era antigamente da ADA, né? A Anne era uma defensora dos animais, que não sei o que e tal, tinha um monte de cães, um monte de coisa lá. Eleita vereadora, ela já não é mais defensora dos animais, mas está eleita vereadora. Pois bem, durante esse mandato, durante esses últimos 3 anos, que um já passou, né? Eram 4, um já foi para os quiabos. Então agora tem mais 3 anos aí à frente para que ela possa comparecer. Denúncias davam conta de que assessores tinham recebido propostas, recebido conversas, e os prints dessas conversas foram mandados para o promotor. Uma denúncia nesse mesmo sentido já havia, inclusive, sido alvo de uma abertura de uma comissão processante ou de uma sindicância, eu sei lá qual que é o termo jurídico que é utilizado lá na Câmara de Vereadores para abrir uma investigação contra o vereador. Denúncia semelhante, mas disseram que por conta de uma votação, não sei de que jeito, não sei de que forma, em que tipo de projeto que passou pela Câmara de Vereadores, aí ó, a contrapartida era botar uma pedra em cima e não se falar mais disso. E foi o que a Câmara de Vereadores fez, lavou as mãos. Não se fala mais naquele procedimento que antigamente estavam falando. Se você lembrar, no começo do ano, estava firme em cima da Anne, querendo caçar a Anne. Depois que teve aquelas votações, salário de não sei quem, super salário e papapá, acabou. Ninguém falou mais disso. Só que o Ministério Público, e aí vem um cara que eu conheço, ele foi meu professor de Direito, pensa num cara metódico, pensa num cara chato, no bom sentido. Pensa num cara que quer as coisas de maneira correta. É o tal do Renato de Lima Castro. Ele é nada mais, nada menos que promotor do GAECO, amigo. Promotor do GAECO. Ele recebeu esses prints e já determinou a abertura de um procedimento para instaurar, para apurar o que aconteceu com esses assessores da vereadora. O print foi entregue ao Ministério Público. A troca de mensagens entre assessores parlamentares da Câmara de Londrina foi anexada à investigação. O assessor, cargo comissionado da vereadora Anne Moraes, do PL, revela para um colega uma suposta proposta de rachadinha de salários. Ele prestou depoimento e confirmou tudo ao promotor. E num dia, no meio da sessão, ela foi lá fora conversar. Lá fora da Câmara, né? Lá no estacionamento. E a gente foi e ela falou assim, tô precisando de um valor e eu precisar te exonerar, só porque eu preciso do seu salário. Aí, das duas, uma, ou eu te exonero daqui 30 dias, porque eu gosto de você, gosto do seu trabalho, daqui 30 dias, que é o período que você pode ser exonerado e nomeado de novo na Câmara, você volta por um valor menor, ou você continua com que está o seu salário, e só que 50% vai ter que ir pro advogado. Aí eu falei, Anne, eu não mexo com essas coisas, né? Não quero me envolver com nada de ilícito, pode me exonerar. E aí ela, então tá bom, né? Aí ela voltou para a sessão, voltei pro meu afazer da sessão também. A troca de mensagens ocorreu no dia 12 de novembro.
O assessor começou a trabalhar no gabinete da vereadora no dia 18 de agosto, com salário bruto de R$ 8.000. Ele foi exonerado no dia 1º de dezembro. A vereadora ainda não foi ouvida pelo Ministério Público. Em nota, a defesa da parlamentar informou que as informações divulgadas não correspondem com a verdade e que, no tempo certo, irá prestar todos os esclarecimentos necessários. O Ministério Público também ouviu outras pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores de Londrina e a investigação segue em andamento. Desde que foi eleita, a vereadora também se envolveu em outra polêmica. Ela é investigada por supostamente ter nomeado como assessor um advogado que teria atuado em causas próprias da vereadora, porém com remuneração do cargo público. A parlamentar nega as acusações. Nós fomos procurar, inclusive, a defesa da vereadora, Daiane Moraes. A defesa nos afirmou que teve acesso ao caso e que vai se pronunciar na próxima quarta-feira. A própria Anne disse que vai fazer uma entrevista coletiva na quarta-feira para poder falar a respeito dessas denúncias que são colocadas contra ela. Desta feita, não mais... Ixi, rapaz, eu achei que o Ministério Público não ia mais lá, hein? Você lembra na época daquelas R3? Você lembra? Aquela época das R3 era assim, ó. O dia que eu chegava na Câmara de Vereadores, eu nunca fui vereador não, tá, bonitão? Presta atenção aqui, eu nunca fui vereador não. O dia que esse tonto aqui chegava lá na Câmara de Vereadores com o microfone, os caras já vinham atrás de mim. Camargo, tem alguma coisa? O Gaeco tá... Rapaz, todo mundo se borrava lá dentro da Câmara de Vereadores, né? E às vezes nem tinha nada de GAECO, eu ia lá para fazer outra matéria a respeito de outras coisas, né? Mas era tanto GAECO, tanta gente sendo presa, tanta gente... Você lembra? Aquela vergonheira que nós tivemos em Londrina, destituição de uns, cassação de outros, aquelas palhaçadas que nós tivemos? Eu achei que a Câmara de Vereadores estava livre disso. E vem o Renato Lima Castro, para poder ouvir agora o que vai acontecer. Em termos políticos, ainda dá para botar um paninho por cima. Ainda dá. Troca um votinho aqui, troca uma coisinha ali, faz alguma coisa lá, conversa assim, acerta aqui, papapá. Só que em termos jurídicos, tem que ter comprovações de culpa e de inocência. Nós tivemos acesso a mais um depoimento a respeito dessa investigação sobre o suposto esquema de rachadinha envolvendo a vereadora Anne Moraes. Agora é um outro assessor que fala e que inclusive dá mais detalhes a respeito da conversa que teve com ex-funcionário, como ex-funcionário da Anne. Ele falou assim para mim, né, que acho que foi outubro, final de outubro, eu acredito, não sei, perto de outubro. Ele falou assim, eu acho que eu vou ser mandado embora, que a Anne, ela tem uma rotatividade de funcionário muito grande, eu acho que foi até matéria de jornal, ela mandou 13 pessoas embora, e falou assim, eu acho que eles vão mandar eu embora porque eles estão contratando um chefe de gabinete novo e vão reestruturar tudo. Daí, acho que foi perto de... Em novembro, ele falou para mim que queria conversar comigo. Daí ele me chamou para conversar, eu fui lá, né, a gente trabalhava no mesmo ambiente, né? Daí ele falou para mim que a Anne tinha oferecido para ele 2 propostas. Uma era abaixar o salário dele, mexer no CCL, que a gente fala dentro da Câmara, né? Ou ele ajudar a pagar o advogado. Daí ele me respondeu ainda assim, mas eu já respondi que eu preferi abaixar o meu salário. Daí eu ainda comentei, falei assim, cara, ela não vai te contratar de novo, eu acho que ela só ofereceu isso para ver se você aceitava, né, entrar nesse negócio aí de pagar advogado com o salário dele. E eu falei assim, vamos procurar outra coisa para você, porque eu acho que ela não vai te contratar de novo. Porque ele teria que mandar ele embora, ficar 30 dias, porque a Câmara não deixa abaixar o salário assim, né, só rebaixar o salário. E foi isso que ele me falou. Daí tanto que até fui ajudar ele a procurar um novo serviço. E ela exonerou ele? Isso. Daí ele falou para mim que ela já não respondia mais ele, como ele falou que não ia participar desse negócio que ela ofereceu. Não aceitou a exigência pelo que ele falou? Não, foi muito rápido, doutor. Quando ele me falou essa proposta, eu acho que pouquíssimos dias depois, assim, ele já foi exonerado, entendeu?
Pouquíssimos dias depois, já foi exonerado, foi retirado da Câmara de Vereadores, né, amigo? E aí nem o salário mais baixo e nem a entrega daquela partezinha ali. O detalhe, o crime de concussão, ele é um crime em que você inicia uma tratativa, o crime já está, precisa ter a contrapartida, eu entregar o dinheiro para você? O que é concussão? É o mesmo crime, só que praticado por um funcionário público. É o mesmo crime praticado por um funcionário público. Mas vereador não é funcionário. Como não é? Vereador é funcionário público, sim, senhor. Ele recebe salário de quem? Nós pagamos os nossos impostos, caros, diga-se de passagem. Falar nisso, eu não recebi meu IPTU ainda, hein? Eu estou até preparado, já com o buchinho preparado para a facada, viu, filho? Eu já estou até assim, ó, esperando para ver como é que vai ser a paulada, como é que vai ser a facadinha, né? Eu não recebi o meu ainda, cara. Será que a prefeitura esqueceu o meu endereço? Ou será que ainda não mandou os carnês? Mas é do nosso salário que eles recebem dinheiro. Eu tenho para comigo que nós tínhamos que reformular, se bem que não vai ter isso, por quê? Porque quem faz as leis são eles, né? Então eles não vão mexer no que tá bom para eles, né, amigo? Mas eu tenho para comigo que se nós tivéssemos políticos sérios nesse país, nós tínhamos que mudar toda essa estrutura que tem. Por exemplo, se eu for eleito deputado estadual, se eu for eleito vereador, eu vou ter X assessores na Câmara de Vereadores. Eu vou ter os assessores legislativos concursados que prestam serviços para casa. Por quê? Porque a minha obrigação é investigar, é olhar, fiscalizar o Poder Executivo e criar leis. Criar leis. Não é ter gente junto comigo para puxar meu saco ou para pedir voto para mim. Não. Então o vereador devia entrar sozinho na Câmara de Vereadores e já ter no gabinete dele, precisa de 10 assessores, precisa de 50 assessores. De repente o cara trabalha muito, né? Vixe, 2 vezes por semana, filho, trabalho pra caramba. Aí o cara trabalha muito, aí precisa de 10 assessores. Tá, contrata 10, mas concursados, não puxa-sacos, não aspones, não pessoas que tenham que às vezes se submeter a esse tipo de coisa, esse tipo de sem-vergonhice. Tá certo aqui? Foi batido o martelo, a Anne fez essa sacanagem? Não. Mas a denúncia é uma denúncia pesada e nós já tivemos comprovações em casos passados em que políticos já foram punidos por causa de rachadinha. Quando você é eleito deputado estadual, seu gabinete lá em Curitiba já tem lá 10, 12 assessores que você precisa para que você possa realizar o seu trabalho. Para que eu tenho que contratar quem vai pedir voto para mim? Se o cara não sabe nem o que vai fazer lá dentro da Câmara de Vereadores. Então tem essas coisas que a gente ainda precisa melhorar nessa nossa política, né? Mas como são eles